Meus irmãos, que o nosso Deus e Pai dispense da sua graça mais uma vez sobre as nossas vidas, que Ele nos fortaleça, que Ele nos encoraje nesses dias. E eu quero, a partir desse momento, ganhar tempo com você e olharmos para o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, verso 13 e 14. Passo a fazer essa leitura. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Ficaremos com o versículo 13 e vamos trazer em destaque aqui alguns imperativos que há realmente nesse texto do versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 16. Paulo faz alguns destaques nesta primeira epístola aos Coríntios. Esses destaques nós podemos declarar que ele falou em relação à unidade da igreja. Quando você ler a carta de 1 aos Coríntios, como também 2 aos Coríntios, nós vamos encontrar também Paulo dando algumas direções, algumas orientações, mostrando a sua preocupação com a unidade desta igreja, o que deveria ser muito coerente com a fé desses amados e com os ensinamentos que eles estavam recebendo, pois faziam parte de um corpo. Paulo também falou em relação à santidade de Deus. Quando nós olhamos para esta carta, nós vamos perceber que esses amados não estavam tão sintonizados com esse conteúdo, com esse tema da santidade de Deus, e por isso nós percebemos que muitos, os coríntios, nesse contexto, viviam uma vida aí não com tanta proposta, não com tanta ênfase em relação à santidade, e aí buscando esta santidade na pessoa de Deus. Terceiro, Paulo falou em relação à igreja e seus problemas. Se queremos saber de uma igreja que havia problemas, e não poucos, no passado, é só olharmos para a carta de 1 aos Coríntios que nós vamos perceber diversos problemas, não são poucos, problemas comportamentais, problemas espirituais, problemas relacionais e assim por diante. Paulo realmente traz muita ênfase de ensinamento para esses amados, porque eles precisavam se ajustar em suas condutas, tanto comportamental como em relação à vida espiritual deles para com o Senhor. Então nós vamos olhar aqui de uma forma muito especial para aquilo que Paulo está ministrando e está orientando esses amados. Irmãos, nós podemos afirmar de forma assegurada que Paulo conhecia muito bem a igreja em Corinto e conclui com uma palavra de alerta para a igreja. E esta palavra de alerta nós podemos perceber aqui também no versículo 13, mas como em todo o conteúdo desta carta, mas aqui o versículo 13 destaca para nós sobre o alerta de Paulo para esta igreja. Versículo 13, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Paulo traz uma ênfase com essas palavras imperativas, mostrando realmente qual deveria ser o comportamento, conduta desses amados nesse contexto como igreja do Senhor Jesus. E o primeiro imperativo que se destaca para nós é sede vigilantes. A palavra quer dizer ficar acordado, estar de sobreaviso. Então Paulo, ao trazer sede vigilantes, traz então este sentido, traz esse significado em que esses amados deveriam estar muito bem atentos em suas vidas espirituais, comportamentais e assim sucessivamente, como também se estende, claro, a todos nós, como membros da Igreja de Cristo. Também transmite a ideia de um sentinela que está de guarda em sua responsabilidade. Tal responsabilidade, esse sentinela tem que estar atento a todas as coisas que estão acontecendo ou ocorrendo, né, visivelmente ou não. Então ele tem que estar acordado, bem esperto com tudo à sua volta para dar aí o seu aviso de despertamento para os demais. A sentinela tem que estar sempre de olhos abertos e bem abertos a todas as situações,
para perceber qualquer sinal de perigo. Sede vigilantes nos traz essa proposta. Era essa a proposta de Paulo para o coração desses amados, era a sua preocupação que eles deveriam estar sempre com seus olhos abertos, sempre atentos a todas as situações, a qualquer sinal de perigo, eles deveriam estar realmente de olhos abertos, eles deveriam estar sensíveis às situações que estavam à volta de cada um deles, pois isso poderia trazer algum perigo para a vida espiritual e para a vida comportamental desses amados. Nesse contexto, isso realmente nos chama a atenção e precisamos, claro, entender realmente o contexto desta carta para perceber essa preocupação de Paulo em trazer à tona a questão deles serem vigilantes. Havia necessidade de vigilância nesses amados e no seu contexto. E é bem verdade que também isso diz respeito ao nosso contexto e como precisamos ser vigilantes nos dias e nos tempos atuais também. Pois em nossos dias não devemos ser de forma alguma sonolentos, como esses amados aqui não deveriam ser sonolentos de forma alguma. Pois, meus irmãos, há muitos perigos espreitando ao nosso redor, ou seja, que pode nos envolver com diversas coisas. E somente a vigilância perceberá o perigo em tempo de poder dar o alarme. Ou seja, a vigilância fará com que nós possamos perceber coisas estranhas e assim então sermos tocados, recebermos o alerta necessário para que então possamos tomar as providências adequadas e precisas para que não venhamos de forma alguma a nos ferir, a nos machucar ou sermos apanhados de surpresa. Eu me refiro à nossa vida espiritual, eu me refiro ao nosso relacionamento com Deus, eu me refiro realmente à nossa estrutura espiritual, comportamental, emocional, etc. Porque isso dizia respeito ao comportamento e à vida desses amados. Nesse contexto, precisamos estar atentos. Segundo imperativo de Paulo aqui nesta carta e neste capítulo 16, versículo 13, é o seguinte: permanecei firmes na fé, uma necessidade de estar firme, onde esses amados muitas vezes vacilantes, incoerentes com a postura de fé deles. Então Paulo chama a atenção deles que eles deviam permanecer firmes na fé que abraçaram, na fé que receberam em Cristo Jesus, mediante a pregação e ensinamento dos apóstolos. Isso também significa tomar uma posição firme e definida para defender a verdade, custe o que custar. Eles tinham recebido uma verdade, esta verdade é Cristo, sua palavra, seus ensinamentos, e eles precisavam ter uma posição muito firme, muito ajustada e coerente com a fé que eles haviam recebido, justamente para defender a verdade. E a verdade aqui é a verdade do Evangelho, é a verdade da salvação em Cristo, é a verdade da nova vida em Cristo, é a verdade que eles receberam de Cristo Jesus, e isto custe o que custar. Isso também se estende, claro, aos nossos dias, à nossa vida como filhos e como servos do Senhor Jesus. Pois sabemos muito bem que o estrago visto na igreja de Corinto deve nos despertar e nos incentivar a permanecer firmes na verdade. Onde eles não estavam tão firmes na verdade, percebemos o estrago terrível que aconteceu no contexto desta igreja. Isto é um alerta, isto é um despertamento para nós e serve também para nós como um incentivo a mais a permanecermos firmes nesta verdade, somente na verdade de Deus e da sua palavra. Isto é muito necessário para todos nós, como era para esses amados também, dentro do tempo e do contexto deles. Os dias são difíceis e muitos acontecimentos nós temos visto que se dão no mundo acabam atingindo a igreja na sua expressão de fé, comunhão, ajuntamento e serviço para Deus, etc. Então, muitas coisas que estão acontecendo no mundo, direta ou indiretamente,
acabam atingindo a vida da igreja. E isto é literal. Nós estamos experimentando isso exatamente hoje, nos dias atuais, sobre a questão da pandemia no mundo todo. Então esses amados deveriam entender que no seu contexto as coisas que aconteceram do lado de fora, se eles não tomassem o cuidado, se eles não estivessem firmes na fé em Cristo e na sua palavra, eles poderiam de alguma forma ser tragados pelas coisas do lado de fora. Precisamos estar atentos a todo o tempo com as coisas que nos cercam, porque as coisas que ocorrem do lado de fora, no mundo, aonde muitos são atingidos, também podemos ser atingidos, e isso diz respeito na nossa expressão de fé, na nossa comunhão, no nosso ajuntamento e serviço para Deus e tanto mais outras situações tão relevantes quanto essas. Precisamos realmente, meus amados, cuidar com o tempo e com a experiência presente que nós estamos vivendo, para que possamos em todo o tempo estarmos dando toda a ênfase à verdade que nós temos crido e recebido. Precisamos permanecer firmes na fé, inabaláveis, crendo realmente naquilo que já temos recebido da parte do Senhor. Meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos ajude a permanecer firmes em todo o tempo literalmente, e defender resolutamente a sua verdade em Cristo Jesus. Esse é o nosso dever, esse é o nosso papel, esse deveria ser o dever e o papel desses irmãos, e não tinha uma consciência madura para tal. Nós precisamos estar bem resolvidos nessa questão. Defendermos aquilo que cremos, defendermos aquilo que recebemos, defendermos a fé em Cristo Jesus e na sua palavra. É exatamente esse comportamento maduro que nós devemos ter e coerente com aquilo que cremos, para o louvor e para a glória de Deus. Um outro imperativo que nós encontramos no texto, portai-vos varonilmente, mas esta expressão também nos chama a atenção. Esta expressão é uma só palavra no grego e ocorre somente aqui no Novo Testamento e quer dizer ser corajoso. Então, quando você canta algum cântico que fala sobre varonil ou varonilmente, nós devemos entender que está falando de ser corajoso ou sermos corajosos. Isto diz respeito a esta expressão de Paulo, portai-vos varonilmente. Paulo queria que esses amados tivessem uma postura espiritual madura e corajosa em relação às coisas de Deus, em relação a todas as outras coisas que os cercavam, para que não fossem de forma alguma contaminados com nada. Isso nos faz realmente pensarmos nessas verdades que são extremamente esclarecedoras para o nosso coração. Os coríntios foram, meus irmãos, repreendidos quando Paulo os mostrou que eram crianças na fé e que também eles eram também como meninos. Paulo expressa isso no capítulo 3, apenas a leitura do texto para entendermos como Paulo os considerou e como Paulo os repreendeu, não é? Fazendo essas duas considerações, né? Aqui no capítulo 3, versículo 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo, aqueles que não haviam se desenvolvido. Então é nesse sentido que Paulo realmente mostrou que eles eram crianças, no sentido espiritual, no sentido da fé, não houve crescimento, e também meninos, e isso ele destaca no capítulo 14, no versículo 20, quando ele diz: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Eles não estavam tendo a postura amadurecidas, tanto nas questões espirituais como na questão de homens. Precisavam ser maduros, coerentes com aquilo que eles estavam crentes
crendo com aquilo que eles receberam. Então Paulo se dirige a esses amados agora no final com este imperativo: portai-vos varonilmente, portai-vos de forma corajosa, de forma madura, de forma adulta, de forma coerente com aquilo que eles haviam recebido. É triste quando um líder religioso enxerga no seu contexto pessoas que têm um comportamento infantil, como criança, conforme o capítulo 3, versículo 1 que li, que não se desenvolveu, como meninos também, porque não estão aprendendo as coisas maduras e serem maduros segundo o ensinamento da própria palavra de Deus. Maturidade era uma ausência na vida desses amados no contexto desta igreja. Isto não pode de forma alguma acontecer hoje na vida da igreja do Senhor Jesus. Precisamos realmente sermos corajosos, buscarmos a maturidade espiritual, a maturidade comportamental para o louvor e para a glória de Deus. Mas esta palavra é uma palavra de orientação, é uma palavra que nos traz, ainda que nos traga em algum momento um teor de exortação, é para o nosso bem, é para nos orientarmos melhor na nossa vida, na nossa conduta diante de Deus e diante da sociedade também. Então Paulo nos traz essas considerações relevantes para todos nós. Também há uma grande necessidade, nós entendemos isso, mesmo em nossos dias, para que todos os crentes manifestem tais qualidades varonis, isto é, corajosos. É o que devemos expressar no nosso tempo, é o que devemos expressar como Igreja de Cristo hoje e para o louvor da sua glória, para que Ele se contente conosco, com o nosso comportamento, a fim de que esse comportamento honre, louve e exalte o seu nome. Era o que Paulo esperava aqui nesse contexto. Por isso, mais uma vez, ele vai ensinando, ele é paciente, mas ele traz a esses amados a consciência que eles não estavam tendo e que deveriam ter. Por isso, Paulo traz esses imperativos para chamar a atenção deles de uma forma saudável e para uma restauração em suas vidas para a glória de Deus. Por fim, o último imperativo que Paulo destaca é fortalecei-vos. Alguns eruditos, estudiosos, colocam esta palavra e trazem o seu significado como sendo sede fortalecidos. Aqui tanto no sentido pessoal, individual, como no sentido coletivo. Então todas essas palavras soam para nós, tanto no sentido individual de cada membro desta igreja, como no nosso contexto, como também no sentido coletivo. O fortalecimento mútuo para uma vida cristã saudável e uma saúde espiritual que assim possa glorificar e honrar o Senhor. Também quando nós olhamos para a palavra fortalecei-vos, sugere que a fonte da força não estava nos crentes em Corinto aqui nesta carta, mas que vinha da parte de Deus. É Deus mesmo que há de nos fortalecer. Esta força, esta graça vem do Senhor para que haja fortalecimento de todos os crentes, não somente desses amados nesse contexto de uma vida difícil no sentido espiritual e comportamental, mas também se estende a todos nós, a você e a mim, a todos os servos, a todos os membros do corpo do Senhor Jesus. Ser forte é uma proteção contra derrota e vergonha por meio das fraquezas. Por isso, fortalecei-vos, seja individualmente, seja coletivamente, porque temos nossas fraquezas e precisamos nos fortalecer mutuamente. Precisamos realmente unir forças para vencer, com certeza, meus amados, e não sermos derrotados e muito menos envergonhados por causa das nossas fraquezas. Fortalecei-vos, é muito necessário. Esses amados, por muitos momentos nesta epístola, parece que eles não estavam entendendo o que fosse a questão de se fortalecerem, seja individualmente ou coletivamente, como era muito necessário. Ser forte também nos traz a perspectiva e a garantia da vitória dos membros desta igreja, como também do nosso contexto, da nossa igreja, do nosso ajuntamento. E é o contrário de fraqueza, que os levaria a uma derrota com toda certeza. Então, irmãos,
fortalecei-vos, se fortalecer. É uma garantia de vitória, é uma certeza de vitória, porque estaremos nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Estes membros desta igreja de Corinto deveriam se atentar para esse fortalecimento mútuo ou mesmo individual, pessoal, não importa, porque deveria ser necessário, senão, com certeza, seriam derrotados em muitas áreas de suas vidas e os levaria a uma derrota certamente. É o que precisamos nos atentar também para o nosso contexto, para nossa experiência, para os nossos dias atuais, não é, de isolamento, que pode nos conduzir aí a alguns momentos de fraqueza, e precisamos nos fortalecer. É o que a palavra está proporcionando a você e a mim nesse exato momento. Fortalecimento, orientação, estarmos alerta, estarmos atentos a todas as coisas que nos cercam, para que não sejamos apanhados de surpresa em nada. Fortalecei-vos. Somente unidos é que nos fortalecemos, isto é certo, isto é uma grande verdade. E assim, meus irmãos, venceremos não somente nossas fraquezas, mas outros inimigos, outras situações que se levantem contra a nossa vida espiritual, contra a nossa vida como servos de Deus, como aqueles que querem agradar o Senhor. Por isso, esses imperativos se fazem extremamente necessários para hoje. Nós precisamos dessas palavras para nos orientar, para nos guiar, para nos dar direções certas, corretas, para que possamos fazer a vontade de Deus. As minhas últimas palavras, olhando para esse versículo: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Meus irmãos, estes 4 imperativos são alertas para manter a igreja firme e totalmente pronta para os dias difíceis. Temos então da parte de Deus esses imperativos. São alertas para manter a sua vida, a minha vida e a vida de todos os amados em Cristo Jesus. Fazem parte da sua igreja, membros do corpo de Cristo, para manter esta igreja firme e totalmente pronta para os dias difíceis. E esses dias difíceis têm chegado a todos nós, ou a toda a igreja de Cristo. Possamos realmente nos atentar para essas palavras e sobre elas nos submeter literalmente, e assim estarmos buscando no Senhor vigilância, estarmos firmes na fé, sermos corajosos e nos fortalecer mutuamente para a glória de Deus. Forte abraço, Deus edifique sua vida, fortaleça sua vida, a de todos nós, e nos mantenha de pé para a glória e para o louvor do seu nome. Forte abraço, até a próxima, pela graça de Deus.